Um mistério para a polícia paulista, o assassinato de um casal dentro de casa num bairro nobre de São Paulo. Imagine isso. Uma moça de 18 anos, de boa aparência, filha de um engenheiro bem-sucedido e de uma psiquiatra respeitada. Ela mora numa mansão em Brooklyn, São Paulo, tem carro importado, viaja para a Europa nas férias e do dia para a noite vira a assassina mais famosa do Brasil. Suzane von Richthofen. O nome que até hoje, 23 anos depois, faz qualquer pessoa parar e perguntar: mas ela realmente planejou tudo sozinha? Você já parou para pensar como alguém que tinha tudo decide acabar com a própria família? E se eu te contar que em 2025 ela pode estar mais perto da liberdade do que nunca e que tem um filho que quase ninguém conhece? Hoje falaremos sobre o caso de Suzane von Richthofen. Suzane von Richthofen nasceu em São Paulo em 3 de novembro de 1983, filha do engenheiro alemão Manfred Albert von Richthofen e da psiquiatra brasileira Marisia von Richthofen. Seu pai foi diretor da Dersa, empresa estatal que administra o sistema rodoviário de São Paulo, e engenheiro-chefe do projeto do Rodoanel Mário Covas. Ela tem um irmão mais novo, Andreas von Richthofen. Os Richthofens tinham um patrimônio líquido declarado de 5,5 milhões de reais. No entanto, os promotores suspeitam que o pai de Suzane desviou pelo menos 10 milhões de euros da Dersa e depositou o dinheiro em 2 contas bancárias suíças em nome de Suzane, em seu aniversário de 18 anos. Nada impede que Suzane tenha acesso a esse dinheiro após cumprir sua sentença. Depois de se formar em uma escola secundária alemã, Suzane estudou Direito na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. No verão de 1999, conheceu Daniel Cravinhos de Paula e Silva, que vinha instruindo seu irmão a pilotar aeromodelos. Logo depois, eles começaram um relacionamento e participaram de atividades juntos, incluindo uma aula de jiu-jitsu brasileiro. Embora seus pais inicialmente tenham permitido o relacionamento, eles começaram a ter dúvidas ao descobrir que Daniel vinha de uma família da classe trabalhadora, se recusava a frequentar a escola ou encontrar um emprego, e era um usuário habitual de maconha. Em julho de 2002, enquanto seus pais estavam de férias, Suzane permitiu que Daniel se mudasse para casa. Quando eles voltaram e protestaram contra sua presença, Suzane sugeriu que eles comprassem um apartamento para ela, no qual o casal pudesse morar. Seu pai recusou, dizendo que ela poderia fazer o que quisesse, mas apenas se ganhasse seu próprio dinheiro. Apesar da oposição de seus pais, Suzane continuou a ver Daniel em segredo. Suzane e os irmãos Cravinhos, dias antes do crime, fizeram um teste de barulho causado pelos disparos de uma arma de fogo e, com isso, descartaram a ideia de utilizar uma. Na tarde de 30 de outubro de 2002, Suzane e Daniel Cravinhos repassaram pela última vez os planos do assassinato dos pais da moça. Conversaram com Christian, que morava na casa da avó, o qual, ainda relutante, não deu a certeza de que participaria nos eventos que se seguiriam à noite. Daniel pediu que o irmão pensasse a respeito e, se resolvesse ajudá-los, que os esperasse em uma dada rua,
próxima a uma lan house, aonde levariam Andreas. Naquela noite, o irmão de Suzane, Andreas, na ocasião com 15 anos, foi levado pela garota e pelo namorado dela para a referida lan house. Ele foi seduzido pela ideia de que no aniversário de namoro da irmã, a comemoração do casal seria em um motel, e a dele seria na lan house. E que Suzane iria convencer seus pais a deixar o irmão faltar à escola no dia seguinte. 31 de outubro de 2002, uma casa de alto padrão no Brooklyn silenciava para sempre. O que ninguém imaginava é que, atrás da porta entreaberta, o verdadeiro terror não precisava de fantasia de Halloween. Ele já morava ali, disfarçado de filha. Christian já estava na lan house. Ele chegou ao local às 22h12 e saiu às 22h50 para que Andreas não o visse. Por volta das 23h20, Suzane e Daniel encontraram-se com Christian perto do local. Os três seguiram para a mansão dos von Richthofen, no Volkswagen Gol da estudante. Dias antes da noite do assassinato, Suzane havia meticulosamente desligado o alarme e as câmeras de vigilância da casa, de modo que nenhuma imagem do trio chegando fosse capturada. Por volta da meia-noite, eles estacionaram o carro na garagem. Segundo a polícia, no carro já estavam as barras de ferro que foram utilizadas no assassinato. Os rapazes vestiram blusas e meias calças para evitar que caíssem pelos pela casa, material que poderia ser usado pela polícia para provar a autoria do crime. Suzane abriu o portão, subiu as escadas e acendeu a luz do corredor, para que os irmãos tivessem visão do quarto do casal. Marísia e Manfred dormiam. A estudante separou sacos de lixo e luvas cirúrgicas, que eram utilizadas pela mãe. Os irmãos, armados com barras de ferro, entraram no quarto do casal. Daniel seguia em direção ao engenheiro Manfred, enquanto Christian ia em direção a Marísia. Eles foram golpeados na cabeça. Manfred faleceu na hora. Marísia, ao ser atacada, acordou e tentou se defender com as mãos, e por isso teve 3 dedos fraturados. Christian disse à polícia que bateu em Marísia por 5 vezes e colocou uma toalha em sua boca para que parasse de implorar para que os supostos assassinos não atacassem seus filhos, que para ela estavam dormindo. Ainda segundo o relato de Christian, em determinado momento, enquanto agonizava, Marísia passou a emitir um som parecido com um ronco. Para tentar silenciá-la, Christian Cravinhos então pegou uma toalha no banheiro do casal e empurrou-a pela garganta da psiquiatra, o que quebrou um dos ossos do pescoço de Marísia. Depois de confirmar que os dois estavam mortos, Daniel colocou uma arma pertencente a Manfred perto de seu braço, ao lado da cama, e cobriu o rosto dele com uma toalha. O corpo de Marísia foi envolvido em um saco plástico de lixo, que havia sido deixado por Suzane na escada para que os irmãos depositassem as barras de ferro e suas roupas manchadas com o sangue dos pais. Não há certeza sobre a posição de Suzane na casa enquanto o crime ocorria e se depois ela viu os corpos dos pais. De acordo com a reconstituição do crime, ela ficou no térreo, onde aproveitou para roubar o dinheiro em espécie que havia na casa, guardado dentro de uma pasta de couro com código. Suzane abriu a maleta, pois sabia o segredo, mas Daniel depois cortou a pasta com uma faca para forjar o roubo de R$8.000, 6.000 euros e $5.000. Eles ainda abriram um cofre do casal, onde estavam joias e um revólver, localizado no quarto. Os acusados espalharam as joias pelo chão e deixaram o revólver intacto, ao lado do corpo do engenheiro. Os bastões ensanguentados foram lavados na piscina, e tudo que foi usado no crime foi colocado dentro de sacos de lixo,
tendo os três, inclusive, trocado de roupa. Eles limparam as armas utilizadas no crime na água da piscina da casa. O dinheiro roubado e algumas joias ficaram com Christian como pagamento por sua participação. Após o crime, ele foi deixado perto do apartamento onde morava com a avó, e o casal passou a terceira parte do plano: forjar o álibi. Suzane e Daniel foram para o Motel Colonial, na Avenida Ricardo Jafet, na região do Ipiranga, Zona Sul. Ficaram na suíte presidencial, pela qual pagaram cerca de R$300. Pediram uma Coca-Cola e um lanche de presunto. Daniel, curiosamente, pediu uma nota fiscal, a primeira expedida pelo motel. O casal ficou no local da 1h36 às 2h56, segundo a polícia. Ao deixar o motel, a dupla passou na Lan House para pegar Andreas. Eles foram até a casa do namorado da estudante e disseram ao adolescente que ele poderia andar em uma mobilete de Daniel. Pouco depois, conforme o plano original, começou a segunda etapa da simulação. Por volta das 4 horas, Suzane e Andreas retornaram para casa. Eles chegaram à mansão, onde Suzane disse ter estranhado o fato de as portas estarem abertas. Andreas entrou na biblioteca e gritou para os pais, enquanto Suzane, orando, correu para a cozinha, pegou uma faca e a entregou ao irmão, ordenando-lhe que esperasse do lado de fora da mansão. A estudante ligou para o namorado e depois, junto de Andreas, deu vários telefonemas para dentro da casa, esperando que seus pais atendessem. Às 4h09, Daniel contactou a polícia. Disse que estava em frente à casa da namorada, que suspeitava de um assalto no lugar, e pediu a presença de uma viatura. Temendo a reação dos jovens, os policiais acionaram uma viatura de resgate. Nessa altura da noite, por volta das 4h30, a família de Daniel já estava no local, abraçada com Suzane e Andreas. Boto pediu que Daniel contasse aos filhos do casal que seus pais haviam sido assassinados. Daniel abraçou os dois, abaixaram a cabeça, cochicharam. Andreas se afastou do grupo, aparentemente em estado de choque. Suzane se aproximou de Boto e perguntou: "O que eu faço agora?" Nádia, a empregada, trabalhava na casa há 12 anos, desde a gravidez de Marísia. Na noite do crime, preparou o jantar, viu a família comer junta, foi dormir nos fundos. Não ouviu nada. Acordou com Suzane gritando: "Mataram meus pais!" Ela subiu, viu os corpos ensanguentados, gritou, desmaiou. No depoimento, 3 dias depois, tremia e chorava. Disse que o alarme nunca ficava desligado, que Manfred era obsessivo com isso. Confirmou que Suzane jantou normalmente, que Daniel pulava o muro escondido, que Marísia a tratava como irmã. Sobre Suzane, abre aspas, "Criei aquela menina. Nunca imaginei." Fecha aspas. Finalizou, abre aspas, "Se eu tivesse ouvido um barulho, teria corrido, mas dormi. Me perdoem." Fecha aspas. Para todos os envolvidos na investigação do assassinato do casal von Richthofen, desde o início, aquele latrocínio parecia uma encenação, e os trabalhos se concentraram nas pessoas mais próximas da casa: filhos, empregada, colegas de emprego de Manfred na Dersa e pacientes de Marísia. A polícia investigou o relacionamento de Suzane com Daniel Cravinhos. Segundo amigos da família, Manfred e Marísia não aprovavam o relacionamento que, por pressão maior da mãe, chegou a ser rompido uma vez. No dia 4 de novembro de 2002, Suzane prestou o segundo depoimento aos policiais do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa. O interrogatório, para tirar dúvidas sobre eventuais contradições, durou cerca de 2 horas. Após suspeitar da compra de uma moto nova por Christian Cravinhos, poucos dias após os assassinatos, a polícia o prendeu preventivamente, enquanto interrogava Daniel. No dia 8 de novembro de 2002, Christian, Daniel e Suzane confessaram o assassinato do casal. A polícia demorou menos de 48 horas para desconfiar. Sabe por quê? Porque Suzane e Daniel
começaram a gastar o dinheiro dos pais como se nada tivesse acontecido. Compraram moto, viajaram, fizeram festa na residência. E o pior, Daniel confessou tudo. Disse que Suzane planejou cada passo, que ela odiava os pais, que queria a herança, que prometeu a ele uma vida de luxo. E aí veio o julgamento. Em 2006, o Brasil inteiro parou para assistir. Suzane no banco dos réus, com aquele olhar frio, falando com voz baixa. Eu não queria que eles morressem. Mas as cartas que ela escreveu para Daniel na cadeia contavam outra história. Você é meu herói. Logo vamos estar juntos. A casa é nossa agora. O júri não perdoou. 39 anos e 6 meses para Suzane. 38 anos para Daniel. Christian pegou 38 anos também. Uma maneira carinhosa de sentar, conversar. Minha mãe era uma pessoa presente, uma pessoa maravilhosa. Eu não tenho nada para falar dela, só coisas boas. Você falou saudade. E saudade de quê? Tenho saudade da minha família, tenho saudade de toda uma vida que eu tinha. Tenho minha culpa, sim. Eu tô pagando por isso. E não é só com cadeia que eu tô pagando. Eu tô pagando com... Putz, eu não tenho mais a minha família. Eu não tenho mais a minha mãe. Se ela estivesse viva, eu tenho certeza que ela viria aqui na porta me ver como mãe de tantas outras pessoas que vêm aos domingos visitar. Quando você está preso e você tem sua família que vem todo domingo te ver, sua mãe, seu pai, é uma força maior, dá uma ajuda. Agora, quando você não tem... Na prisão, Suzane virou outra pessoa. Estudou direito, fez terapia, virou evangélica. E em 2015, casou com uma presa chamada Sandra Regina. Sim, casou, dentro da penitenciária. Teve até bolo. A mídia explodiu. A assassina tá namorando mulher agora? Conhecida como Sandrão, esta era ex-namorada de Elise Matsunaga, que foi presa por matar e esquartejar o marido, Marcos Matsunaga, em 2012. Para conviver com Sandra, Suzane assinou um documento de reconhecimento afetivo, exigido para as presas que decidem viver juntas, de dentro da penitenciária. Em 2012, imagens divulgadas pelo programa Bom Dia Brasil, da Rede Globo, capturaram um raro momento de interação entre Suzane von Richthofen e Ana Carolina Jatobá, no pátio da penitenciária feminina de Tremembé, onde ambas cumpriam pena por crimes chocantes. Ana Carolina Jatobá foi presa responsável pela participação da morte da enteada Isabela Nardoni em 2008. Elas foram vistas caminhando lado a lado e conversando animadamente, em uma demonstração de proximidade inesperada entre duas figuras isoladas e repudiadas até por outras presas. A cena, que viralizou na época, destacou a rotina compartilhada no presídio, mas não revelou detalhes do diálogo. Mas em 2018, ela terminou tudo. E aí veio o choque. Conheceu um médico, Felipe Zecchini, numa visita. Ele era casado, tinha filho, mas largou tudo para ficar com ela. Eles se casaram em 2022, na cadeia, com aliança de silicone. E em 2023, nasceu um menino, o primeiro filho de Suzane. O nome? Felipe Júnior, tendo abdicado do sobrenome von Richthofen na certidão de nascimento, seja por decisão unilateral ou talvez do pai da criança. A identidade do pai? Oficialmente, Felipe Zecchini Muniz. Mas tem quem diga que o DNA foi feito em segredo, que o bebê foi gerado em visita íntima, que a criança vive com os avós paternos. Ninguém sabe ao certo. Suzane cumpriu inicialmente 13 anos em regime fechado. Em outubro de 2015, progrediu para o regime semiaberto, permitindo saídas temporárias, como as saidinhas de Natal
e Ano Novo. Desde 2017, ela tentava a progressão para o regime aberto, mas os pedidos foram negados até 2023. A decisão veio da Segunda Vara de Execuções Criminais de Taubaté, após verificação de que Suzane atendia aos critérios da LEP, como cumprimento de mais de 1/6 da pena para crimes comuns. No caso dela, mais de 20 anos já haviam sido cumpridos. Bom comportamento carcerário, evidenciado por relatórios penitenciários. Realização de um teste criminológico, solicitado pelo Ministério Público, que avaliou seu perfil psicológico e capacidade de reinserção social. O resultado foi favorável, indicando aptidão para o benefício. A defesa de Suzane protocolou o pedido de progressão. O Ministério Público analisou o caso e, apesar de recorrer da decisão inicialmente, o juiz concedeu o regime aberto com base nos requisitos legais. O caso tramitou em segredo de justiça. No regime aberto, Suzane não precisa permanecer em presídio, mas segue sob supervisão judicial até o fim da pena, previsto para 2038. As principais obrigações incluem residir em endereço fixo. Ela mora no interior de São Paulo. Cumprir horários para trabalho e repouso noturno. Não ausentar-se da cidade sem autorização judicial. Comparecer periodicamente ao juízo para relatar atividades como trabalho, estudos e etc. Proibição de cometer novos crimes. Em caso de infração dolosa, ela pode voltar ao regime fechado. O Ministério Público recorreu da decisão, questionando a progressão, mas ela foi mantida. Até novembro de 2025, não há registros de revogação ou novos incidentes que alterem seu status. Mas a história não acabou aí. Longe disso. O caso virou febre nacional, virou livro, virou filme, virou série e, o mais bizarro, virou idolatria. Em 2006, saiu o livro Suzane von Richthofen, A Menina que Matou os Pais, de Ulysses Campbell. Best-seller imediato. Em 2021, a Globoplay lançou 2 filmes no mesmo dia. A Menina que Matou os Pais, pelo ponto de vista de Suzane, e O Menino que Matou Meus Pais, pelo ponto de vista de Daniel. Os 2 bateram recordes de audiência. Milhões de pessoas assistiram em uma semana. E nas redes sociais? Explodiu. TikTok, Instagram, Twitter. Começou a surgir fãs de Suzane. Suzane fez faculdade em Direito pela Universidade São Francisco, em Bragança Paulista, em dezembro de 2024. Sim, Direito. Ironicamente, a mesma área que a condenou. Porém, não se formou, tendo trancado sua faculdade. Lançada em outubro de 2025, Tremembé é uma produção de 5 episódios que mostra a vida dentro da penitenciária feminina de Tremembé, onde Suzane cumpre pena desde 2006. A série mistura ficção com depoimentos reais, cartas, áudios vazados e reconstruções dramáticas. A atriz Marina Rui Barbosa interpreta Suzane com uma frieza que dá arrepios. A série é a série de maior audiência da história da Amazon. Virou assunto em todos os podcasts, grupos de WhatsApp, até telejornais. Em 2023, ela passou a empreender quando deixou o presídio. A loja existe através de uma página no Instagram. Estava inativa desde dezembro de 2024, mas voltou à atividade no dia 3 de novembro, dia em que Suzane completou 42 anos. A reativação da página se deu com o lançamento de novos modelos de chinelos decorados, principal produto oferecido pela marca, com preços que variam entre R$ 150 e R$ 180,
mais frete sob consulta. O catálogo inclui ainda bolsas e jogos americanos e diz realizar entregas para todo o país. Se você achou essa história pesada, é porque ela é. Mas é real. Aconteceu. E está acontecendo agora, em 2025. Com filmes, séries, fãs, petições, recordes de audiência e tudo mais. Suzanne von Richthofen, a menina que tinha tudo e jogou tudo fora. Por amor? Por dinheiro? Ou por algo muito mais sombrio? E que, mesmo assim, virou ícone. Manfred e Marisia não voltam. Eles dormiam enquanto foram brutalmente assassinados. A filha chorou no enterro, enquanto minuciosamente havia planejado o que faria com o dinheiro da herança da família, juntamente com o namorado, e a vida sem regras com 18 anos. Hoje, com 41 anos de idade, vive fora da cela, mas os pais não têm regime aberto. O crime foi dela, a dor é deles, para sempre. Hoje ela atende clientes com sua lojinha e mora no interior. Mas os pais não acordam, não abrem loja ou presta outra faculdade. Qualquer redenção que ela busque não traz de volta quem morreu dormindo. E deve-se lembrar, justiça não é só cadeia, é também nunca esquecer quem não pode mais falar. Em 2025, tanto Daniel quanto Christian Cravinhos cumprem pena em regime aberto, após anos na prisão por homicídio qualificado no caso Richthofen. Daniel, 48 anos, saiu em 2018 e reinventou-se como customizador de motos e aviões em um ateliê no interior de Sopé, compartilhando posts no Instagram sobre sua rotina libertadora, incluindo fotos recentes com o irmão elogiando sua resiliência. Christian, 49 anos, foi liberado em março de 2025 e tenta reconstruir laços familiares, mas ganhou holofotes negativos com a série Tremembé, que ele criticou publicamente por mentiras sobre sua vida carcerária. Na tarde de 12 de novembro de 2025, Christian sofreu um acidente de moto no cruzamento da rua Doutor Jesuíno Maciel com rua Cristóvão Pereira, no Campo Belo, zona sul de São Paulo. Local a apenas 1 quilômetro da antiga mansão dos Richthofen, onde o crime ocorreu em 2002. Ele pilotava uma Yamaha Factor DX 2025, quando foi atingido por um táxi que invadiu a preferencial. O motorista assumiu culpa. Socorrido à UPA Vila Mariana, Christian levou 15 pontos no rosto e cabeça, além de fratura em uma costela e lesões diversas. Em casa, se recuperando, postou foto com curativos no Instagram, agradecendo o livramento e elogiando policiais pela ajuda, e anunciou rituais espirituais de proteção, citando o estresse da exposição midiática recente. Andreas von Richthofen, irmão caçula de Suzanne, tem hoje 37 anos e leva uma vida extremamente isolada em um sítio herdado dos pais, em São Roque, no interior de São Paulo. O local, sem sinal de internet ou celular, reflete sua escolha por uma rotina reclusa, longe dos holofotes que reacenderam com a série Tremembé. Formado em farmácia e bioquímica pela USP, com doutorado em química orgânica concluído em 2015, Andreas nunca seguiu carreira acadêmica plena. Herdeiro único de um patrimônio avaliado em cerca de 10 milhões de reais na época do crime, ele enfrenta dívidas acumuladas de mais de 500 mil reais, incluindo IPTU atrasado, condomínio e pensão do INSS, com propriedades em risco de leilão judicial. Vendeu joias e a mansão familiar por 1,6 milhões de reais em 2014 para quitar parte dos débitos, mas sem assessoria jurídica formal, os problemas persistem. Sua saúde mental foi abalada ao longo dos anos.
Em 2017, foi internado por 2 meses após um surto com dependência de álcool e drogas, quando invadiu uma casa em Santo Amaro, em São Paulo. Em 2024, concedeu rara entrevista ao programa Tá na Hora, do SBT, revelando buscas por Suzane para resolver pendências na herança, mas enfatizando que jamais a perdoou, nem a ela, nem aos cravinhos, que cumprem pena em regime aberto desde 2025. Não há contato entre os irmãos, e ele rejeitou uma visita dela em junho de 2025 à chácara. Vizinhos o descrevem como pacato e raramente visto, priorizando uma existência simples em meio ao trauma que o marcou desde os 15 anos. Em uma recente entrevista, Roberto Cabrini cara a cara com o Sandrão, voz baixa. 10 anos sem abrir a boca para a câmera. Sandrão resume tudo em poucas frases. Abre aspas. Eu amei a Suzane de verdade. 7 anos apaixonado. Dentro da cadeia a gente era feliz, jogava xadrez, planejava sair e morar junto em Mogi. Quando ela progrediu para o aberto em 2023, eu fiquei. Acabou. Sem briga, sem drama. Só acabou. Fecha aspas. Sobre manipulação, abre aspas. Se ela me usou, eu não vi. E se usou, tá de boa. Eu fui feliz enquanto durou. Fecha aspas. Última frase de Sandrão, olhando fixo para a lente. Abre aspas. Foi o amor mais real que eu vivi lá dentro. Hoje, cada um no seu canto. Vida que segue. 7 anos de amor na cadeia. Terminou no dia que ela saiu. Fecha aspas. E agora eu lhe faço uma pergunta. Você acha que ela mudou? Que merece uma segunda chance? Ou que sangue nas mãos não se lava nunca? E mais, como pode alguém que matou os pais virar ídolo? Deixe sua opinião nos comentários.